fazer uma noite mais voltada ao nosso interior, a esta certeza da presença extraordinária de Deus no nosso meio. Se você puder fechar os seus olhos, e deixar que o Espírito Santo que habita no teu coração fale, ilumine, mostre e nos dê a certeza da presença de Deus neste lugar. O Senhor que nos espera, o Senhor que antes que nós nos levantemos, preparou para nós coisas extraordinárias. O Senhor que mesmo na dor nunca deixa de nos mostrar o seu grande amor. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma das coisas que eu demorei muito tempo para entender foi que, mesmo Deus sendo tão grande, mesmo Deus sendo tão poderoso, Ele ainda assim é capaz de se importar com pessoas como eu, pessoa como você. Demorei muito tempo para acreditar nisso. Eu preferi acreditar que Deus estava longe. Eu preferia acreditar que Ele não se importava. Eu preferia acreditar que Ele não estava nem aí comigo. E demorei muito tempo para entender que Ele é um Deus bom, que se importa comigo. Ele se importa com você. Ele não é Deus de longe. A palavra do Senhor diz em Romanos 10 que Ele não está lá nas alturas, também não está do outro lado do mar. Ele está perto de ti, nos teus lábios e no teu coração. Pertinho, pertinho, pertinho. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Declare com mais força: Deus está aqui. Declaremos: Deus, Ele está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o ar que eu respiro. Aleluia. Tão certo como a manhã. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Declare: Deus está em mim. Põe a mão no coração e canta: Deus está em mim. Ele está em mim. Aleluia. Tão certo como o ar. Tão certo como o ar que eu respiro. Aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me Tão certo ouvir. como eu te falo e podes me ouvir. Sim. Deus está em todos nós. Cante e declare: Deus está em todos nós. Abençoe o teu irmão e declare: Tão certo como o ar que eu respiro. Ele está em todos nós. Tão certo como a manhã que se levanta.
certo como eu te falo e Tão podes me certo ouvir. como eu te falo e podes me ouvir. Abençoe teu irmão. Deus está em ti. Deus está em ti. Aleluia. Tão certo como o ar. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Assim de mãos erguidas. Declara quem está perto de você. Deus te abençoe. Vai declarando. Vire para todos os cantos dessa igreja e declare a bênção de Deus sobre este lugar, sobre cada família aqui representada, sobre aqueles que estão a caminho desta igreja. Nós declaramos a tua bênção, ó Deus Todo-Poderoso. A bênção do Deus Todo-Poderoso sobre todos nós. Amém? Deus está em nós. Cantemos. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está em mim. Tão certo como eu te falo e podes. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo e podes. Faz assim, ó. Tão certo como eu te falo. Deus te abençoe. Tão certo Como eu te falo. Deus te abençoe. Agora você vai dizer: Deus te dê a paz, ó. Tão certo como Como eu te falo. Deus te dê a paz. Agora você vai dizer: Deus te dê a cura. Tão Certo como eu te falo. Deus te dê a cura. Agora você vai dizer assim: Deus te dê a bênção. Tão Certo como eu te falo. Deus te dê a bênção. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos aplaudir a bênção do Senhor. Amém. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja, Senhor, aleluia. Louvado por todas as suas criaturas, Por todas as suas
rezo na presença. Por isso eu oro. Por isso eu oro na presença do Rei. Eu vou orar a meu Senhor. Por isso eu oro. Na presença do Rei. E eu adoro. E eu adoro. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Eu adoro ao Senhor. E eu adoro. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, ó Jesus, o meu Rei. Eu te adoro, ó meu Senhor. Adoro a ti, Jesus. Ó Jesus, O meu Rei, Jesus. Adore. Adoração é mais do que qualquer coisa aquela entrega confiante de um Deus que ouve orações, aquela entrega confiante de um Deus que está sentado no trono e que tem o comando de todas as coisas. Podemos adorar na dor, podemos adorar na morte. Hoje ainda eu estava em um velório de alguém que a gente ama muito. Estavam lá as filhas, estava lá o marido, familiares, amigos, o sacerdote. E era possível, naquela dor, adorar, porque naquela dor foi proclamada a confiança em um Deus acima de todas as coisas. Amém. Adore. Digno de glória e louvores, levantamos nós. Aleluia, Senhor. Para te adorar. Para te adorar. Digno de glória e louvores. Digno de glória, de louvor. Levantamos nossas mãos. Levantamos nossas mãos Para te adorar. para te adorar. Mais uma vez, digno de glória. Digno de glória, De louvores. Levantamos nossas mãos. levantamos
em todo o universo não há outro igual, pois grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Lindo, maravilhoso, não há os instrumentos, pois grande és tu, cantemos, pois grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há pois grande és tu, maravilhas fazes tu, vem devagar agora, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Ao nome de Jesus, ao nosso Deus Santo, Cristo, Espírito Santo. Não há outro igual a ti. aleluia. Recebe o Senhor agora no teu coração. Arma um trono de louvor a esse Deus maravilhoso. Boa noite, gente. Eu sou a Juliana Bracali, que eu acho que muitos de vocês me conhecem. Eu saí nas redes sociais há 8 meses atrás, saí nos jornais, não do jeito que eu gostaria, mas de uma forma assim que hoje eu vejo assim a importância que teve tudo isso para minha vida. Há um ano atrás, mais ou menos, no ano passado, eu morava no Paraná e eu comecei a passar muito mal. Só que durante muito tempo eu fui tratada de sinusite. E eu estava trabalhando, eu tinha saído daqui, consegui um emprego lá para ganhar 2 vezes mais. Eu sou professora de natação, mas eu passei muito mal lá e resolvemos voltar para cá. Quando eu cheguei aqui, começou a minha caminhada. Com 2 semanas que eu estava aqui, eu descobri um tumor no cérebro. E foi tudo muito rápido. Quando eu descobri, já fui encaminhada para a Santa Casa e lá eu tive que ficar esperando a transferência para outro lugar, porque o meu tumor estava num lugar de tanto risco que não tinha um aparelho que precisava na Santa Casa. Eu precisava ser transferida para outra cidade da região. E fiquei 12 dias na Santa Casa aqui, esperando a transferência, até que fui encaminhada para Rio Preto. Aí em Rio Preto cheguei, fiquei mais 7 dias esperando a cirurgia, e até que chegou o dia da cirurgia, só que a gente não imaginava que fosse tão grave assim. Fui para o centro cirúrgico, a cirurgia corria bem, fazia 9 horas só que estava tendo a cirurgia, eu com a cabeça aberta lá, um monte de médicos, tinham vários residentes e um médico professor. E aí me operaram, aí conseguiram fazer a cirurgia, só que eles tiraram 70% do tumor só. O tumor estava tão grande que já estava pressionando o tubo neural e eles resolveram tirar 100% do tumor. Ficou 30% mais ou menos do tumor lá naquele dia. E eles não sabiam como que ia depois fazer o resto do tratamento, se ia passar por outra cirurgia, ou uma quimio, uma rádio. E aí durou 9 horas, aí eu saí de lá, fui para a UTI, só que aí eu já tinha colocado 2 drenos, que tinha dado hidrocefalia, a água no cérebro estava muito grande, e fui para a UTI. Aí depois, 2 dias depois, voltei, tive que voltar para colocar uma válvula, porque os 2 drenos não estavam rendendo, a água no cérebro estava muito grande. Eu até costumava brincar, assim, eu falava assim, acho que eu nadei tanto na minha vida, acho que fiquei tanto dentro de uma piscina, que acho que meu cérebro já estava tudo cheio de água. Então, aí voltei 2 dias depois, coloquei uma válvula, voltei para a UTI, foram 4 dias de UTI, foram 4 dias na UTI, tinham perdido os movimentos do lado esquerdo, estava totalmente sem os movimentos. E 4 dias depois eu fui para o quarto. Quando eu fui para o quarto, assim, começou aquela sensação de não saber o que estava acontecendo. A primeira coisa que eu vi foi meu cabelo.
meu cabelo loiro, eu estava careca, mas aí eu olhei assim, aí eu falei assim, não, eu quero um lenço. E eu, assim, como eu morava em Foz do Iguaçu, eu sempre via as árvores. Eu falava assim, um dia ainda, parece que eu já estava prevendo, eu falava, um dia ainda eu vou colocar um lenço daquele na cabeça. Então eu coloquei, quando eu ganhei o lenço a primeira vez, eu coloquei na cabeça, amarrei do jeito que elas amarravam e fiquei me achando, eu não estava nem aí para minha careca lá, eu não estava nem aí se eu não estava tendo movimento do lado esquerdo, se o que poderia acontecer. Eu estava tão assim entregue a Deus durante esse tempo todo que eu só agradecia. Eu fiquei assim, eu pude provar nesses dias como é ruim você não poder andar, porque eu fiquei assim completamente alucinada com um monte de remédio, eu escutava conversas, eu via assim, pude perceber o que um drogado passa, o que o drogado tem na cabeça, porque eu via banheiro pegando fogo, eu via gente falando de mim, eu via enfermeira rindo de mim, eu até escutava umas horas que elas falavam assim, o marido dela é tão legal e tão bonito, ela é tão feia e tão chata. Eu não sei se é verdade isso, mas eu tenho isso na minha cabeça. E eu não podia sair correndo para pegar pelo cabelo delas, e eu estava lá e não conseguia nem me levantar. Então, nisso tudo eu fui vendo a mão de Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho duas filhas de 2 e 5 anos, pequenas em casa, que precisam de mim. Como que eu vou ficar em cima de uma cama, sem poder andar, sem poder fazer nada, sem poder correr atrás de alguém para pegar pelos cabelos? O que eu vou fazer? Careca, gorda, porque a cortisona estava me inchando de um jeito assim que meu rosto já estava de lua cheia. Então Deus foi trabalhando todo esse tempo na minha vida, me fez voltar para cá. Eu vim, já estava dando alguns passos, não estava muito bem ainda, mas conseguia andar segurando nas paredes. Só que ainda dependia das pessoas para me dar banho, para me dar de comer, porque eu estava derrubando a cabeça, ficava mole, ficava bem mole assim. Então foram assim, só que foi 2 ou 3 semanas que eu senti isso só. Só que daí com um mês que eu tinha chegado aqui, aí que eu achei que a minha vida fosse começar já a engrenar, que eu já achei que eu já fosse ficar com a minha família, tudo. Aí veio minha separação, 6 anos, eu já era casada há 6 anos, aí eu me separei, meu marido voltou para casa da mãe dele, e lá eu fiquei com as minhas filhas, e eu achava assim, que fosse impossível eu conseguir, do jeito que eu estava, passar Natal, Ano Novo sozinha, mas Deus cada vez foi agindo mais e mais na minha vida. E eu glorificava mesmo na tristeza, eu nunca desisti, em momento nenhum. Aí eu fui começando já a fazer as coisas sozinha, nós ficamos na nossa casa, eu com as minhas filhas, e é até engraçado que a gente dorme assim, eu falo que a nossa cama de casal virou cama de 3, porque a gente dorme de atravessado, dá certinho o comprimento das 3, que as 3 do mesmo tamanho quase, né? As 3 do mesmo tamanho, e eu durmo no meio delas, e aí eu percebo que se eu acordar 4 vezes à noite é pouco. Porque uma hora encubro a bundinha de uma que está descoberta, outra hora vira e encubro a outra, uma hora é mamar. Então, assim, aí eu percebo que Deus faz desse jeito comigo. Deus está ali me protegendo a noite inteira, o dia inteiro, cuidando de mim. Então, eu percebi que eu não tenho do que reclamar. Aconteceu tudo isso, glorifiquei ao Senhor, porque antes de acontecer tudo isso, a minha separação, tudo, durante um mês eu vinha rezando para Deus restaurar meu casamento. E eu via que nada acontecia, não estava acontecendo nada. Só que eu falava assim, Deus, se não está acontecendo, alguma coisa está acontecendo errado. Então que seja feita a sua vontade. Não é mais a minha vontade, lógico que eu queria. Depois que eu escapei da morte, cheguei lá na portinha, lógico que eu queria minha família de volta. Mas se não foi, então é da tua vontade, eu vou aceitar qualquer coisa. E foi que eu aceitei, o que me deu força. Só que daí depois de tudo isso, da separação, eu tive que voltar para Rio Preto, no retorno, para ver qual seria o outro tratamento para o resto do tumor que tinha ficado ainda. Aí quando eu cheguei, os médicos queriam de novo outra cirurgia. Eu falei, não, eu passei uma vez, eu não vou passar de novo. Então aí eles falaram assim, vamos tentar te mandar para a rádio. Só que como é pelo SUS, tem gente que chega até a morrer na fila esperando. Então naquela semana eu e meu pai, a gente passou para o Rio Preto quase todos os dias da semana para tentar encaminhamento para a rádio. Aí quando eu cheguei no médico, consegui passar tudo. Quando eu cheguei, mais uma vez, de novo, Deus estava ali. Ele falou assim, aqui estava uma aplicação só, uma sessão só de rádio, só que é muito forte. Aí eu falei assim, doutor, mas é só uma, vamos, depois a gente vê o que vai dar. Como eu sempre falava, assim, deixa, depois a gente vê. Eu não estava preocupada com aquele momento, depois a gente via o que dava.
E aí ele falou assim, ó, qual que você prefere? Dividir as rádios em 30 sessões, você ficar aqui 2 meses, ou você fazer uma aplicação e você correr o risco de ficar em cima de uma cama, de ficar sem falar, de ficar sem conversar. Eu falei, não, doutor, então vamos dividir em 30 sessões, a gente fica aqui o tanto que for preciso. E aí lá em Rio Preto eu tinha uma família que eu tinha conhecido lá no hospital mesmo, e me ofereceram a casa deles, então eu ficava de segunda a sexta lá, e aí na sexta-feira à tarde eu vinha embora. E foi tão assim, e Deus continuava agindo, e não parava. Eu acho que ele até já estava cansado de mim, que eu não sentia nada com as rádios. A radioterapia na cabeça, você deita numa máquina e tem uma máscara moldada, são presas com um parafuso, então sua cabeça fica lá parada, você não pode se mexer, em torno de 10 minutos, com a radiação, ninguém na sala, sei lá, quieto, você não pode nem respirar. E eu não sentia nada daquela rádio. Cada vez que eu saía daquela rádio, eu agradecia a Deus, eu falava, obrigado, Deus, por eu não sentir tontura, não sentir dor de cabeça. E eu ia desse jeito lá, de salto, careca, com meus estilos careca, e não estava nem aí. Cheguei naquele lugar lá, várias pessoas assim, gente que já estava ruim mesmo, que câncer já avançado, me perguntavam se eu estava de acompanhante. Eu falei, não, eu tenho um tumor na cabeça e eu estou fazendo rádio para ver se resseca o resto. Então ninguém acreditava, ninguém nunca acreditou assim que eu tinha realmente. E foram os 2 meses de rádio. E durante o meu tratamento eu recebi notícia de que a minha separação já tinha chegado, já que eu já ia assinar a separação. Então foram várias coisas assim na minha cabeça ao mesmo tempo, mas que Deus sempre estava ali me fortalecendo, sempre me fortalecendo. E foram uns 2 meses assim que eu cresci muito, eu vi muita coisa lá em Rio Preto. Eu vi que realmente os meus problemas eram pequenos. Eu falei assim, eu tenho um tumor na cabeça, um tumor benigno. Graças a Deus na biópsia deu um tumor benigno, mas que eu estava ali, pronta para ajudar qualquer pessoa que estivesse precisando de mim, e fui firme até o final, até que acabei as rádios. Voltei. Aí, quando era para acabar, no finalzinho, eu já comecei a ficar tensa. Eu falei assim, bom, agora eu volto para Araçatuba, tenho que encarar a separação, 2 filhas para cuidar, não sei se a rádio deu resultado. Então, eram várias coisas assim ao mesmo tempo na minha cabeça, que não me deixava assim ficar em paz. Só que daí quando eu cheguei, que eu fui ver que as coisas estavam tudo encaminhadas, que eu comecei a glorificar a Deus, eu falava assim, Deus, obrigado por eu estar andando. Imagina essa situação toda, eu em cima de uma cama, essas 2 crianças sozinhas. Então, obrigado por tudo. E Deus assim só vai me encaminhando cada vez melhor. E eu assim não me baqueio nunca. Não vou falar que tem dia que eu não acordo chutando cachorro com raiva. Eu acordo também, mas só que quando eu vejo o outro lado, aí eu começo a pensar diferente. E hoje, aí depois eu fiz a rádio, depois tinha que voltar para fazer uma ressonância para ver se a rádio tinha dado resultado. E aí eu pensei, aí durante o tempo que eu fiquei sabendo que eu ia para a rádio, eu vinha no encontro e eu falei assim, Deus, se for da tua vontade que aquele tumor não esteja mais lá, que me mostre e eu vou falar para todo mundo. Aí eu fui para Rio Preto semana passada. Eu fui tensa, assim, parecia que eu estava com borboleta no estômago, assim, essa barriga assim era estranha até. E aí a gente foi para Rio Preto. No caminho foi eu e meu pai que sempre ia comigo. No caminho eu comecei a mudar meus pensamentos. Eu falei assim, eu queria que Deus tivesse tirado aquele tumor de lá, mas se não for da vontade dele, não precisa, eu continuo a minha luta. E a gente vai, eu tô feliz assim, não tô sentindo nada, não sinto mais dor de cabeça, não sinto mais tontura. E a gente foi. Aí quando a gente começa a chegar no ambulatório do HB, parece que a gente começa a ver as coisas de outro jeito. Na hora que eu já cheguei, eu já me deparei com uma maca, era um moço novo até, deitado numa maca, todo paralisado. Aí eu falei assim, meu Deus, eu poderia estar ali. Aí foi chegando gente de cadeira de roda, e chegou um moço com o pai dele de cadeira de roda do meu lado. E há um mês atrás eu tinha visto o pai dele mesmo andando lá. E aí eu perguntei se o pai dele estava ruim. Aí ele falou assim, meu pai, o problema dele é mais grave do que você imagina. Ele tem um câncer muito grave na cabeça e os médicos nem encaminharam para químio, rádio, não, porque não tem jeito mais. Eu falei, não, tem sim, para Deus nada é impossível para Deus. Que a gente pensa que não pode dar certo, dá sim, para Deus tudo é possível. E eles falaram assim, é isso que nos move, que a gente vai até o fim com ele. E assim, aí foi me mostrando. Aí quando eu entrei no consultório, o que o médico me falasse não me importava mais. Qualquer coisa que tivesse que ele me falasse já ia me alegrar. Aí quando ele leu a ressonância, ele falou assim,
realmente o tumor diminuiu com a rádio, tudo, mas a gente vai precisar de outra ressonância daqui a 6 meses para ver se o resto que ficou foi morto, a célula, se ele ressecou, mas então daqui a 6 meses você faz. Então eu voltei agradecendo a Deus. Eu falei, não era exatamente do jeito que eu queria, mas aí eu lembrei do que o Ricardo tinha falado no encontro anterior, que existe um tempo para cada coisa. E é isso que Deus quer. Deus está me esperando, Deus quer caminhar comigo a cada dia, e a cada dia vai me mostrando o caminho. E eu não vou largar, não vou abandonar nunca, porque eu já tive também em outro caminho e já vi que eu não fui feliz. Então eu vou, não importa se estou sofrendo, se estou chorando, mas eu vou continuar. Tanto é que o Espírito Santo vai agindo na minha vida. Aí eu tinha habilitação fazia 12 anos já. E nunca eu tinha dirigido, assim, porque eu não precisava, sempre tinha alguém para levar, e não precisava. Aí depois da cirurgia eu falei assim, não, depois que aconteceu a cirurgia, minha separação, falei, não, eu tenho 2 filhas, eu preciso levar no médico, preciso levar nos lugares, então eu vou lá renovar a minha habilitação. Aí fui. Aí chegando lá eu falei assim, nossa, falta não enxergar as letrinhas do médico aqui, e aí danou. Aí cheguei lá e consegui passar pelo exame e tudo e renovei, peguei a habilitação. Aí no primeiro dia que a gente foi sair, foi um dia que meus pais não estavam, e eu precisava levar as meninas no médico de manhã, era um domingo de manhã. Aí na hora que eu fui sair, a minha filha mais velha, a Júlia, falou assim, mãe, você sabe dirigir? Eu falei, não sei, filha, mas a gente vai aprender agora. Agora a gente aprende. Aí a gente foi, tranquilo, e depois ainda demos uma volta, passeamos aquele dia. Então Deus vai agindo assim, Deus vai agindo e não para na minha vida, não para. Daí eu falei pro Marinho, aí esses dias, e Deus livre também, porque esses dias eu estacionei o carro lá na porta do Banco do Brasil, na Rua do Fico, e fui lá toda pomposa, porque eu tinha conseguido estacionar certinho. Aí na hora que eu abri a porta, aí meu zap tocou. Aí fui pegar o celular, aí na hora que eu fui pegar o celular, abri a bolsa, aí eu não vi aquele ferro que tava no banco, capotei, levei um capote, caí de boca no chão, levei um capote de boca do chão, falei assim, antes assim do que eu entrar com o carro lá dentro, ia ser mais feio. Aí saí pegando as coisas da minha bolsa, e aí entrei no banco, aí o guarda tava desesperado e falou, moça, vai lá no banheiro se lavar. E eu passava a mão assim, falava, meu Deus, careca e banguela ainda vai ficar bonito. Aí eu entrei, quando eu fui lá no banco, quando eu fui no banheiro, vi que tava só raladinho aqui no nariz. Aí eu olhei minha calça, falei, ufa, minha calça nova não rasgou, graças a Deus. E fui embora. Então eu aprendi assim a rir das situações, a levar as coisas de outro jeito. Aí quando eu fui embora, consegui sair, o moço perguntou se eu ia fazer alguma coisa no banco, falei que ia, fiz normal, saí e fui. Aí eu olhava no retrovisor e falava assim, valeu, cara, mais uma vez, era pra eu ter quebrado todos os dentes. Eu olhei aqui assim, na boca tudo roxo, nariz ralado, queixo, eu falei assim, não sei como, eu sei que eu caí com tudo no chão, então do jeito que eu caí era para os dentes ter quebrado tudo, não tinha como. Então ali eu vi mais uma vez a mão de Deus, falei, era para ter batido a cabeça, mas e Deus vai me mostrando as coisas e Deus vai fazendo cada vez mais. E eu quero hoje estar aqui e falando para vocês que se você tiver um problema, não desista. Não é o meu tumor que está lá ainda, minha válvula na cabeça, meu casamento que não deu certo, que vai me fazer desistir. E eu quero agradecer também o pessoal Marinho, o Ricardo, o Rodrigo, a Ziza, pelo carinho durante todo esse tempo. E o Marinho sempre fala, tamo junto sempre. E falar assim para vocês não desistirem, que Deus cura de verdade mesmo. Eu vi assim, naquela cirurgia não tinha como eu escapar mesmo desse jeito que eu tô aqui. E Deus me curou mesmo, me salvou. E eu pedi pro meu amigo Erialdo, que é fisioterapeuta também, meu amigo me acompanhou, viesse falar aqui, né? Que ele esteve do meu lado, ele me acompanhou lá em Rio Preto, aqui também. Eu queria que ele falasse rapidinho pra gente terminar. Isso não estava no script, não, hein? Olha, eu achei interessante como que a coisa começou. Ela falou assim, de uma maneira geral, eu estava sentado ali, tenho amizade com a família dela. A irmã dela disse assim, eu queria que eu sou fisioterapeuta, trabalho com neuro, não sei porquê, coincidiu, e tenho amizade com a família. Ela falou assim, minha irmã está com sinusite, eu queria que você conversasse com ela um pouquinho. Ela estava sentada mais ou menos por ali. Aí eu falei, atravessa a rua ali, compra Transpumin pomada, faz a inalação, beleza. E eu vou atender ela amanhã cedo, tal, 5 dias vai ficar boa. Ela ficou boa da sinusite. Só que ela falou assim, gozado, que eu estava vindo de casa assim com as minhas crianças, pai na sogra, um negócio assim, e a imagem ia e voltava. Eu falei, vixe, você não tem nada a ver com sinusite, esse vai e vem aí, ó. Vamos ver isso aí, né? Aí eu falei, seria interessante fazer
exame de imagem, seja ressonância, seja o que for na parte de imagem, para a gente ver alguma coisa. Só que a coisa andou muito rápido. Eu cheguei na casa dela para saber resultado. O avô dela, que tem quantos anos? O velhinho falou assim, 99 anos, falou assim, a Ju vai operar porque vai tirar um tumor da cabeça, não sei o que. Eu falei, vixe, o velhinho tá ruim da cabeça, ele tá falando coisa que não tem nada a ver. Mas tinha a ver sim. Ela ia operar da cabeça. Eu falei, volte, a sinusite dela pediu exame assim para eu acompanhar, para saber como é que tá. A coisa andou tão rápido assim que foi tão... Essa menina passou 13 dias na Santa Casa esperando uma cirurgia. O médico falou, olha, não dá para operar aqui porque tinha um aparelho, chama ultrassom com potencial evocado, é uma coisa mais sofisticada, e esse hospital aqui não é credenciado para esse tipo de cirurgia. Ou seja, o médico pode estar preparado, mas não tendo equipamento e nenhum credenciamento para aquele tipo de cirurgia, tem que ir para fora. Aí começou uma outra novela chamada, aquela bendita lista lá que seu nome não aparecia lá, é para ver onde que a gente ia. Então fomos em, como é que chama a cidade da Unesp lá? Botucatu, foi para cá, foi para lá, o pai dela também se empenhando, todo mundo se mexendo, tal, mas não tinha jeito, parece que não abria as portas. Eu falei, pera um pouquinho, se vai para Botucatu, vai para não sei onde, aqui não tem condição, tem que ir num lugar onde tem a estrutura. Aí eu já conheci esse rapaz que deu, esse casal que deu uma força para ela lá, e falei, ela vai ficar, o marido dela ficou na casa e ela ficou no hospital com a mãe dela. Mas a coisa evoluiu tanto, só um detalhe, olha só como que a coisa funciona. Ela foi para a cirurgia em torno de 2 horas. Eu estava lá em Rio Preto. 2 horas de cirurgia. Quando foi lá para meia-noite, 1h, o celular tocou. 1h da manhã. A Ju vai descer daqui mais ou menos 1 hora para a sala de recuperação. Falei, puxa vida. Foi 2 horas da manhã, da tarde. Agora já saiu quase 2 da manhã. Vai daqui 1h30 ainda? Foi. Desceu para a sala de cirurgia. Beleza. O marido dela chegou na casa lá desse amigo nosso. Daí a pouco tocou o celular de novo. Teve um probleminha lá. As pernas bambeou. Teve um probleminha lá. A Ju vai voltar para o centro cirúrgico para colocar uma válvula. Quase que eu entreguei os pontos, porque a tensão passava o dia inteiro acompanhando, mesmo que a distância, a cirurgia. Depois vai ter um probleminha. Era só uma válvula. É que, como ela disse, brincando, ela nadou bastante, acho que encheu lá a cabeça dela de água. Não é. É que alguns pacientes soltam o líquido encefalorraquidiano com maior quantidade do que outros, e ele colocou uma válvulazinha, só que o dela inundava tudo, então ela teve que voltar, botaram válvula à vontade lá, essa menina desceu e foi recuperando e ficou boa. Agora um detalhe, a minha fé é curta, eu tenho uma vergonha da minha fé, é muito curta. Eu estava acompanhando, eu estudei, eu via tudo a sequência, só que eu tinha visto muito caso assim, que a pessoa sai, fica toda estrupiada, paralisa um lado, depois não controla bexiga, não controla nada. Eu falei, poxa vida, essa menina tem 2 crianças para cuidar e vai bem a situação, né? O negócio foi assim, eu pedia, mas a fé era curta. Eu vim aqui, quando faz aquelas pessoas que ficam aqui para receber oração, eu vinha, as pessoas, um dia, pedi para o Marinho, toda vez que as pessoas vinham aqui, quando vem menos pessoas para impor as mãos do que os que vão receber, por favor, coloca a mão nos 2. Olha só como é que foi o negócio. Eu fiquei mais ou menos aqui, colocaram a mão em todo mundo, colocaram em mim. Embora eu sabia que a oração é coletiva, só o fato de ninguém ter colocado a mão na minha cabeça, eu falei, pronto, a menina lá não vai curar. Para ver como que é. Gente, uma coisa é fé, a outra é a cabecinha atrapalhada para coisa negativa. Vocês entenderam o que aconteceu? Todo mundo colocaram as mãos. Não colocaram a mão em mim porque veio menos gente para impor as mãos do que os que iam receber oração. Eu fiquei transtornado. Eu já pensei lá na GCEP, falar com o Marinho, vamos fazer oração, porque ontem não valeu. A fé da gente vai confundindo tudo. Não tem nada a ver. Quando fica aqui na frente, põe em posição, põe 2, põe 3. Se não puser em você, calma, tá? A oração é comunitária. Enfim, essa menina foi melhorando tal. Aí o meu compadre, que estava recebendo eles lá na casa, falou assim, a Ju está indo embora. Eu falei, poxa, mas já providenciaram a ambulância aí? A ambulância vai daí buscar ou vem de lá para cá? Rapaz, ela vai voltar no carro com o pai dela. Foi com seu pai que você voltou? Com o marido dela, voltou tranquilo de carro, tal. E eu falei, vixe Maria. Eu pedi uma graça assim, veio demais. A menina veio tendo carro próprio, tal. Aí tem um negócio que aconteceu que só ela pode falar que aconteceu comigo. Ela chegou, desceu, parecendo uma árabe com um lenço na cabeça. E aí eu fiquei parado assim, eu vendo, como se diz, eu vendo a graça de Deus, o atendimento, as orações de todo mundo, eu vendo a graça passando assim,
e eu sentei no sofá na casa da mãe dela, fiquei parado, olhando a coisa acontecendo assim. Ou seja, a minha fé não estava preparada para tamanha graça. Eu lembro que eu fiquei sentado, e ela falou: Edialdo, você ficou esquisito, porque foi assim, foi um impacto de ver tanta pessoa de cadeira de roda, pós-cirúrgica, fica tudo danado, fica na cama, usando fralda, uma coisa e outra, tal. E ela chegou assim: oi, Irialdo, tudo bem? E entrou, foi lá, nem sentou, tirou e falou assim, tchan, 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 e tirou, lembra que você tirou o cabelo, o lenço da cabeça? Foi tudo tão assim, lúcido, normal, tranquilo, para ver como que é a fé. Eu pedi com tanta intensidade, a hora que aconteceu a graça, eu é que não estava preparado para tão grande realização do amor de Deus. Então eu digo, o que aconteceu com ela, foi uma paciente mais que especial, foi o seguinte: a graça de Deus, o atendimento às orações, a perseverança dela na fé. Tem muita coisa que aconteceu também, que ela falou assim, que ela visualizava assim, algumas coisas assim, como se fosse uma caixinha que colocava o nome dela nos pedidos que tinha aqui. Tudo isso ela relatava. E foi tudo muito interessante. Já atendi vários outros pacientes, de várias situações, mas por ser amigo da família, eu acompanhei de maneira mais próxima, assim. E foi assim, eu ficaria a noite inteira. E como eu sou tímido, vocês já perceberam que eu falo pouco, então eu vou deixar com ela. Obrigado, gente. Só mais uma coisa, a Aline não veio hoje, a Aline é nossa amiga, que também teve câncer, e hoje ela não está aqui, mas eu sempre, durante o tempo de rádio, a Aline também estava fazendo a rádio, e a gente sempre falava muito do cabelo, porque nesse tempo todo que eu estava lá na radioterapia, que via as pessoas com câncer, eu via a preocupação das mulheres pelo cabelo. E eu falava assim, um dia lá no computador em Rio Preto, eu falava assim para a Aline perguntava se meu cabelo estava crescendo. Eu falei assim, ó, tá. Aí eu falei assim, até o Natal cresce. Ela falava assim, até o Natal tem que estar na cintura. Eu falei, é difícil, hein? Mas o cabelo foi assim, que de menos assim me importou naquela hora. Deus agiu até nisso. Porque como que eu, casada, com 32 anos, ia ficar careca de repente, assim. Então, aí eu comecei a perceber, então eu vi outro lado. A mulher que tem problema com o cabelo, raspa sua cabeça pelo menos uma vez na vida, que você vai ver como que é prático. 90% dos seus problemas acabam. É muito prático, você vai lá, lava, não tá bagunçado, você lava, é muito gostoso mesmo assim. Eu gostei, do fundo do meu coração, eu gostei, tanto é que eu usei o lenço na cabeça por umas 2 semanas enquanto eu não tirei os pontos. Depois eu ia careca mesmo, não tava nem aí. Aí depois eles começam a crescer e começa a criar vontade própria. Então é melhor ser careca. Antes de ser careca e você tá feliz. Então eu percebi, assim, teve até uma pessoa, ela é minha amiga há 20 anos já, ela me falou assim um dia, logo depois da cirurgia, ela falou assim, Ju, não liga não, daqui 1 ano você vai dar a volta por cima. Aí eu falei assim, por que daqui 1 ano? Aí ela falou assim, daqui 1 ano seu cabelo vai crescer e você começa a dar a volta por cima. Eu falei, ixi, minha amiga, você não me conhece nada mesmo. Não precisa do meu cabelo para dar a volta por cima. Aí eu comecei a andar, porque no começo, assim, eu tive que... Estava lá na minha ficha da fisioterapia para começar a reabilitação da marcha. Então, eu tive que começar desde o começo, andar devagarinho, andar de costa, equilíbrio, que eu não tinha. Eu tinha perdido, assim, não tinha me afetado nada os nervos, mas eu tinha perdido uns 60% da massa muscular. Então, não tinha força para andar. Falei, é só eu começar a andar e eu vou começar já a dar a volta por cima. Então, não precisava dos meus cabelos. Então, até nisso, Deus ia me guiando. Eu ia lá, toda pomposa lá, careca mesmo. Aí, depois, logo quando eu consegui já ter força na perna, eu já coloquei o salto e não estava nem aí de estar careca. E não ligo mesmo, assim. Eu acho, assim, que o meu cabelo foi sinal da minha vitória, que eu consegui passar e consegui vencer e vi que cabelo também não é nada. Tem outras coisas dentro de mim, eu percebi que eu perdi meu marido naquele casamento, que não deu certo, eu perdi, mas ao mesmo tempo eu ganhei milhares de pessoas que até hoje rezam por mim, que não me deixaram, que não me abandonaram. Então eu falei, perdi ganhei um monte, ganhei vários, assim, que estão do meu lado sempre, estão caminhando comigo. Então só tem que agradecer. E eu quero agradecer a vocês também, que oraram por mim, todo mundo aqui no encontro de oração. Eu falei pro Marinho que eu só vou parar de vir na segunda-feira, o dia que eu caí de novo de boca, numa segunda. Porque foi bem numa segunda-feira que eu caí no banco. Então o dia que eu caí de boca de novo, aí eu paro de vir. E continuo intercedendo pelas pessoas. Eu li ontem num livro sobre o poder da oração de intercessão. Tanto é que antes
um pouco antes da cirurgia, até o Ricardo tinha falado no encontro, o poder de interceder pelas outras pessoas. A gente acha que é brincadeira, mas tanto de orações que eu recebi, eu tenho certeza que o cara lá em cima, acho que ele escutou muito e está até hoje escutando. Aí tinha uma historinha assim, que eles falavam que um avião caiu e todo mundo morreu, menos uma pessoa. Aí tinha um pastor, aí o pastor falou assim, porque tinha uma pessoa intercedendo por aquele lá, então as outras pessoas morreram, aquele lá não, porque tinha força de oração. Então é importante a gente sempre estar rezando por outras pessoas e continuar na nossa caminhada. Aí com tudo isso, com toda essa minha caminhada, cada dia vai acontecendo uma coisa diferente. Aí depois que eu vim da penúltima consulta lá em Rio Preto, eu falei pro médico, falei assim, você me dá uma guia para eu passar numa psicóloga. Aí ele me deu tudo, aí eu marquei consulta com uma psicóloga, que já era da minha família antes, e fui na sessão com ela. A primeira sessão muito bem, a segunda muito bem, e na terceira sessão eu tinha escrito 3 folhas que eu ia debater com ela, eu ia conversar com ela. Aí foi a melhor sessão de todas. Aí quando terminou, aí eu falei assim pra ela falou assim, vamos marcar para sexta. Eu falei, não, sexta-feira eu vou precisar viajar, marca para outro dia. Aí eu falei que meu pai também tem problema de saúde, meu pai também tem um tumor na medula e já operou várias vezes. Então eu falei que eu tinha marcado consulta com o mesmo médico que me operou lá em Rio Preto, aí eu ia com meu pai lá. Aí ela falou assim pra mim, Ju, o problema de saúde é difícil, né? Eu falei assim, não é fácil, né, doutora, mas a gente vai caminhando. Aí ela falou assim pra mim, eu também, acabei de descobrir um câncer. Aí eu parei, eu falei, pronto, Deus, mais essa? Aí ela falou, eu acabei de descobrir um câncer de mama e já tá em estado avançado e os médicos querem que eu opere com urgência e vou ter que tirar as 2 mamas e ele já tá lastrado. Eu falei assim, aí só falei assim, eu não tinha nada para falar para ela, só falei assim, eu vou rezar por você e se precisar a gente inverte os papéis. Aí eu fui embora, aí eu fui pensando, eu falei assim, Deus, por que tudo isso na minha vida, nas minhas mãos? Agora eu vou ter que estar vendo bem com ela, estava conversando, agora eu vou ter que passar por mais essa. Então, aí eu fui vendo que Deus realmente coloca a gente do lado de pessoas que precisam da gente. Eu sei que ela precisa de mim, aí fui na outra sessão, aí eu percebi assim que durante a sessão ela começava a me perguntar sobre a rádio, sobre o tratamento. Então, assim, a gente está fazendo uma jogada. Ela finge que me ajuda e eu finge que ajudo ela. Então está sendo assim, e não vou abandonar, e sei que Deus vai me colocando no caminho das pessoas que precisam. E eu quero agradecer a vocês, eu queria ler uma mensagem para vocês. Faz muito parte da minha vida. É assim, lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito curta para ser insignificante. Então, se cair, levanta, passa a mão, vê se a calça rasgou, vê se os dentes quebraram ou não, e vai embora e vamos continuar com fé em Deus e não perder a nossa esperança nunca. Independente do problema que você tiver, Deus pode curar sim. Tá? Obrigada. Boa noite. Amém. Se foi para Juliana, as palmas foram para Juliana, foi muito. Se foi para Deus, foi muito pouco. Pode bater mais. Mas se foi para ela, foi muito. Mas se foi para Deus, aleluia. Eu estava ali, estava olhando. Eu sempre troco Nádia ou Nancy, eu sei isso. Como? Cíntia. É uma mistura. Você vê que eu com o nome sou uma benção, né? Eu lembro da Cíntia, careca. A Aline, que não está aqui hoje, mas careca aqui também conosco, né? Nós somos um grupo privilegiado, que tem visto Deus fazer coisas maravilhosas. E que muitas vezes também tem visto Deus fazer coisas maravilhosas até quando a pessoa morre, né? Hoje eu fui no velório de uma pessoa que morreu de câncer, né? Acontece também, sabe? Mas ali naquele velório hoje, eu vi a mesma glória que eu vi aqui com a cura da Juliana, né? É uma coisa tremenda você estar nas mãos de Deus. Enquanto ela falava, não precisa de abrir, mas o Salmo 102 chama-se, é um salmo da misericórdia, né? Ele fala assim: bendize a minha alma ao Senhor. No versículo 3 ele diz: é Ele quem perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele quem salva a tua vida da morte e te
coroa de bondade e de misericórdia. É Ele quem cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a das águias. E o versículo 9 e o 10 fala assim: Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção das nossas faltas. E o versículo 13: Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque Ele sabe do que somos feitos, e Ele não se esquece de que somos pó. Salmo 102. Deus conhece a gente, nós é que precisamos conhecê-lo mais. E eu louvo a Deus, por cada um desses testemunhos que a gente falou aqui, pelo testemunho da Dirce, que faleceu hoje, pelo testemunho daqueles que conseguiram se levantar, por aqueles que de uma maneira maior deram testemunho na dor, pelas curas, porque Ele é o Deus que cura, sara e santifica. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que nós cultuamos, e que mesmo quando nós não o enxergamos, porque algumas vezes nós não o enxergamos, algumas vezes nós andamos, como o apóstolo Paulo fala, como se estivéssemos tateando, mas sabemos que Ele está lá. Sabemos que Ele está lá. O Erialdo falou aqui, a gente ora, mas não acredita. Acontece com você ou não? Já aconteceu com você? Com quem já aconteceu? Você ora, mas não acredita. Eu me lembro da primeira vez que a gente viu uma pessoa paralítica andar, 1988 ainda, olha quanto tempo, graças a Deus, Nós oramos, e a pessoa se levantou e saiu correndo no meio da igreja. E a minha irmã estava comigo. Depois de muito tempo a minha irmã falava assim: Maria, aquele dia eu estava orando, mas eu orava, e aí as pessoas oravam assim: Senhor, cura. E eu falava assim: amém. E eu falava amém, e eu falava assim: mas não vai dar certo. Amém, mas não vai dar certo. Nossa fé é essa, por isso nós precisamos um do outro. Por isso não dá certo ter fé lá em casa, meu irmão. Não dá certo você ter fé isolada, não. É preciso estar numa comunidade. Se não for aqui, amém, mas procure um lugar onde você possa exercer fé. Nos momentos de dificuldade, nos momentos em que você ora e fala assim: olha, eu orei, mas não acreditei muito, mas o outro acreditou. O outro acreditou. Você orou às vezes e saiu meio cabisbaixo, mas aquela pessoa voltou para casa, e como a Ju falou aqui agora, a outra continuou orando por você, e você não sabe o efeito que isso tem quando pessoas estão orando por você. A gente tem um programa na rádio, A Ju fez a rádio, eu faço o programa na rádio, é diferente, E quantas pessoas nos agradecem, porque aquele dia em que não tinham forças nem para ler a palavra, uma palavra que elas falam, uma oração que é feita, levanta a pessoa. Comunidade, meu irmão. Eu queria cantar esta canção e queria te convidar a colocar todos os impossíveis diante de Deus. Nós não somos uma igreja, nós não somos um grupo que desafia Deus. Às vezes você vai em algumas igrejas, alguns grupos que falam: nós vamos desafiar Deus, nós não somos desse tipo de grupo, não. Nós somos um grupo que confia no Senhor, que sabemos o poder que Ele tem. Eu sei que Deus pode levantar mortos, fazer paralítico andar. Eu conheço o Deus que eu estou cultuando, o Deus que eu amo, mas não vou desafiá-lo. Ele é Deus, e Ele sabe que às vezes o melhor para alguém é ir embora. Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas a carta de Tiago fala assim: se nós soubermos pedir, se nós pedirmos segundo a sua vontade. Ele até chega a dizer assim: se nós disséssemos, se Deus permitir, se Deus quiser, eu farei. Sem desafio nenhum, mas com confiança. Eu queria que você colocasse todos os impossíveis diante do Senhor. Enfermidade, dor, solidão, angústia, medo, filho, pessoas que às vezes estão longe, drogadas, ou às vezes separadas por mágoas, por tristezas, por brigas de família, pessoas que às vezes estão envolvidas em situações de erro, situações sexuais desregradas, situações homoafetivas que estão trazendo infelicidade para a família. Queria que você colocasse as suas dívidas diante do Senhor, não para que Ele as pague, mas para que Ele te dê coragem para trabalhar e pagar, em direção para que você pague da maneira correta. Sabe, meu irmão, há jeito. Coloca diante do Senhor os teus relacionamentos, mãe e filho, marido e mulher, namoro. Coloca diante do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és
tempestade, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, se o mar me submergir, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona, pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você captou toda a mensagem deste testemunho. Às vezes, preste atenção, meu irmão, às vezes a gente vai levando a vida só, vai crendo um pouco nisso, um pouco naquilo. Principalmente você que é jovem, né? Às vezes fica pensando: ah, vai dar tempo, ah, depois eu faço. Quem esteve aqui algumas semanas atrás, o Bruno testemunhando, né? Aos 17, 18 anos, também atacado por um câncer, que só não levou a vida dele porque o Senhor interferiu. Sabe, às vezes a gente vai levando num banho-maria, vai levando como se as coisas não fossem acontecer conosco, e então a gente vai conhecendo Deus mais ou menos, né? Mais ou menos, assim, eu vou, mas não exercita a nossa fé, não deixa crescer a ação do Espírito Santo em nós. E eu quero convidar você, no meio do teu sofrimento, você que ainda não está sofrendo nada, você que às vezes olha e fala: eu sou privilegiado, vai esperar sofrer para um dia ter uma comunhão maior com Deus? Não precisa. Eu creio que esta noite, colocando os nossos impossíveis diante do Senhor, é uma noite que Ele quer ter comunhão conosco, mas não por uma noite. Deus não quer ter comunhão por uma noite, por um dia, por uma doença ou por uma enfermidade. Ele quer ter comunhão por uma vida inteira. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, velho, cansado ou descansado, doente ou são, sozinho ou acompanhado, no meio das dívidas ou no meio de um bom trabalho, é noite de dizer ao Senhor: Tu és o meu Deus. É noite de dizer ao Senhor, como a Juliana falou várias vezes durante esta enfermidade, e você ouviu ela falando aqui hoje, que o importante era ter a oportunidade de Deus, que o importante é dar continuidade, que o importante é a vida que Deus tem nos dado, meu irmão, não importa por quanto tempo. Cabelo não é nada, dinheiro não é nada. Mesmo quando alguém resolve nos deixar, como foi o caso dela, não é nada. Se estivermos com o Senhor, Ele vai nos dar força para criar os filhos, para passar o que temos para passar. Eu queria te convidar agora a abrir os teus lábios e dizer ao Senhor, do seu jeito, não precisa repetir o que eu estou falando, mas diga a Ele: Senhor, eu quero te entregar isso, seja o que for, doença, uma pessoa, mas abre os teus lábios e fala: Senhor, eu quero te entregar isso. E depois também que você tenha coragem de dizer: mas eu quero também, Senhor, que o Senhor seja o Deus da minha salvação, que o Senhor seja o Deus da minha vida, que o Senhor seja o Deus da minha história. Eu não quero escolher mais só o que eu quero, eu não quero mais ter apenas o prazer da minha vida, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. Você já orou assim, meu irmão? Ora assim nesta noite. Entrega com confiança a tua vida e a vida de quem você está orando, mas entrega com confiança mesmo. Aquela confiança, saber que Deus está cuidando, aquela confiança que traz descanso, aquela confiança que traz alegria mesmo
meio da dor. Aquela confiança. Entrega e convida o Senhor para ser o Deus da sua salvação, para ser o Deus da sua história, para ser o Deus da sua vida. E canta para Ele: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Ó Deus Todo-Poderoso, diga para Ele mais uma vez: Tu és o Deus da minha salvação. Ó Deus, minha canção e o meu louvor. Adore o Senhor, erga os teus braços aos céus e diga a Ele: aleluia. Só você cante forte, aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, cante. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. Deus Todo-Poderoso, minha canção e o meu louvor, minha canção e o meu louvor. Cante para Ele: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação, Senhor. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Minha canção e meu louvor. Minha canção e o meu louvor. Minha paixão e o meu amor. Minha paixão e o meu amor. És o meu Deus e o meu Senhor. És o meu Deus e o meu Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te damos graças esta noite por toda essa coragem, não de testemunhar aqui, mas pela coragem de ficar em pé quando tudo parece que deu errado, Deus. Te dou graças, Senhor amado, porque o Senhor escolhe os fracos para confundir os fortes, Deus. Eu duvido qualquer pessoa que tenha conhecido a Juliana antes, tão jovem, tão delicada, Senhor, tão cuidada, tão amada pelos pais, por esta família que eu conheço tanto. Eu duvido que alguém diria que ela teria forças para enfrentar o que enfrentou e o que ainda está enfrentando, Deus. Eu duvido que alguém olharia para ela e disse: não, pode deixar que ela vai conseguir. Eu duvido, Deus. Qualquer um que olhasse para ela e pudesse adivinhar esta história diria: Senhor, com ela não, porque ela não vai aguentar. Estas seriam as palavras, Deus. Mas o Senhor é assim. Pega aqueles que nada são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. O Senhor pega os mais fracos para dar aos mais fortes a chance deles refletirem sobre a própria vida. Tu pega, Senhor, os delicados, aqueles que parecem que não têm força nenhuma, para dizer àqueles que pensam que são fortes:
Você está preparado? Você está pronto? Eu te dou graças, Deus, porque não sou digno de testemunhar todas estas coisas, mas eu estou aqui, e estar aqui esta noite para mim é um motivo de júbilo, de alegria, de glória, Senhor amado, de dançar, cantar e pular na Tua presença. É motivo, Senhor, de ter uma alegria que nada e nem ninguém nunca vai poder tirar, porque Tu és Deus e estás vivo. É motivo, Senhor amado, de querer permanecer na Tua presença todos os dias da minha vida, todos os dias, Senhor. Por isso, nesta noite, a Ti o louvor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti, Senhor amado, todas as coisas, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor amado, e nós queremos Te aplaudir, gritar o Teu nome, Te santificar, Senhor amado, para que todo mundo saiba que Tu és o Senhor. Meu irmão, aplauda o Senhor, grita o nome santo do Senhor, exalta o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Dê a Ele todo louvor, dê a Ele, Senhor, dê a Ele, só o Senhor, que Ele é digno, só ao Senhor, só a Ti, Senhor, só a Ti, Senhor, pelos séculos dos séculos, só a Ti, Senhor, o louvor, a honra, a glória, a soberania e a exaltação, só a Ti, Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis, digno de todas as coisas, só a Ti, para todo sempre, aleluia, aleluia, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, aleluia, 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 aleluia.